Geórgia, podes começar a... Bom dia a todos, oremos. Querido Deus, querido Pai que está nos céus, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro sempre presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, nós não temeremos, porque o Senhor é o mesmo. A proteção que o Senhor deu ao seu povo de Israel no Egito, quando caíram aquelas pragas, é exatamente o mesmo Deus, a mesma proteção que nós teremos do Senhor quando vier esta praga imensa que vai matar 1000 de um lado, 10.000 ao nosso lado, mas o Senhor prometeu que não seríamos atingidos. Nós acreditamos e suplicamos que o Senhor nos ajude a, a alinhar a nossa vida o mais possível com a sua vontade. Sabemos que tudo começa na mente. A nossa mente está recebendo informações, mas nós não queremos e não iremos permitir que pensamentos negativos, pensamentos de medo, de ansiedade, pensamentos depressivos, pensamentos de dúvida, de incredulidade se instalem na nossa mente. Porque o Senhor é o nosso Rei e o Senhor tem o trono na nossa mente. E nós queremos que só o Senhor reina. Nós queremos que o Senhor reine sobre nós. O Senhor é o nosso Rei. Por isso, venha-nos abençoar com a sua presença neste estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Livro Oração, capítulo 13. Homens e mulheres de oração. Quantos capítulos tem, Belinha? Olha, boa pergunta. Tem 32. Nossa, mãe! Faltam só 20, 19. praticamente 20. É, Faltam 20, só 19. 19. Enoque. A oração era o folgo da sua alma. Comungando assim com Deus, Enoque veio a refletir mais e mais a imagem divina. A sua face irradiava uma luz santa, semelhante à luz que brilhava na face de Jesus. Ao sair desta comunhão divina, até mesmo os ímpios contemplavam com espanto a marca do céu no seu rosto. Glória a Olha Deus. que lindo! Ah, não é isso que nós queremos? Com certeza. Até mesmo os ímpios. A sua fé ficou mais forte, o seu amor tornou-se mais ardente com o passar dos séculos. Para ele, a oração era como que o fogo da alma. Ele vivia na atmosfera do céu. Ó Geórgia, vocês já acabaram de ler o livro? Tu e a Márcia? Já. Muito bem. Perturbado pela crescente maldade dos ímpios e temendo que a infidelidade deles pudesse diminuir a sua reverência por Deus, Enoque, que evitava a constante associação com eles e passava muito tempo em solidão, entregando-se à meditação e à oração. Assim esperava no Senhor, procurando obter um conhecimento claro da sua vontade, para que a pudesse pôr em prática. Para ele, a oração era o fogo da alma, vivia na própria atmosfera do céu. Irmãos, por isso é que o Senhor nos deu ordem para irmos para o campo, para nos poder preservar, para podermos estar longe destas associações, tanto quanto nos seja possível. Enoque andou com Deus através da oração. Gostaria de poder impressionar cada obreiro na causa de Deus quanto à grande necessidade de oração contínua e determinada. Não podem estar constantemente de joelhos, mas podem elevar o coração a Deus. Era deste modo que Enoque andava com Deus. Elevar constantemente
o coração a Deus. Enquanto estamos empenhados no nosso trabalho cotidiano, deveríamos elevar a alma ao céu em oração. Estas petições silenciosas sobem como incenso perante o trono da graça e o inimigo é perturbado. O cristão, cujo coração está assim fixo em Deus, não pode ser vencido. Nenhuma arte maligna pode destruir a sua paz. Todas as promessas da palavra de Deus, todo o poder da graça divina, todos os recursos de Jeová são empenhados para assegurar a sua salvação. Foi assim que Enoque andou com Deus. E Deus estava com ele, sendo uma ajuda presente em cada momento de necessidade. Alguns indivíduos buscavam Enoque para orarem. É interessante isto. Enoque tornou-se num pregador da justiça, tornando conhecido às pessoas aquilo que Deus lhe tinha revelado. Aqueles que temiam o Senhor procuravam este homem santo para partilharem da sua instrução e das suas orações. Bonito aqui. Aqueles que temiam o Senhor. Quanto maiores os trabalhos de Enoque, mais fervorosas as suas orações. No meio de uma vida de trabalho ativo, Enoque mantinha firmemente a sua comunhão com Deus. Quanto maiores e mais prementes os seus trabalhos, mais constantes e fervorosas eram as suas orações. Ele continuou a retirar-se em certos períodos da sociedade. Depois de permanecer por algum tempo entre as pessoas, trabalhando para as beneficiar através da instrução e do exemplo, retirava-se para passar tempo na solidão, tendo fome e sede daquele conhecimento divino que só Deus pode comunicar. Portanto, aqui foi o exemplo de Enoque. Agora vamos ao exemplo de Abraão. A oração diária deve ascender a Deus como um suave incenso. Alguém quer dizer alguma coisa? Muito bem. Então, a oração diária deve ascender a Deus como um suave incenso. A vida de Abraão, o amigo de Deus, foi uma vida de oração. Aonde quer que erguesse a sua tenda, era construído ao lado um altar sobre o qual eram oferecidos os sacrifícios da manhã e da tarde. Quando a sua tenda era removida, permanecia o altar. Ou seja, o testemunho ficava, não é? Podemos dizer assim. E o cananeu nómada, ao aproximar-se desse altar, sabia quem tinha estado ali. Depois de ter montado a sua tenda, reparava o altar e adorava o Deus vivo. Assim, também, o lar dos cristãos deve ser uma luz no mundo. A partir dele, de manhã e à tarde, deve a oração ascender a Deus como um suave incenso. E tal como o orvalho da manhã, as suas misericórdias e as suas bênçãos descerão sobre os suplicantes. Pais e mães, cada manhã e cada tarde, reúnam os vossos filhos ao vosso redor e em súplica humilde e levem o coração a Deus em busca de ajuda. Os vossos entes queridos estão expostos à tentação. Perturbações cotidianas cercam o caminho dos jovens e dos adultos. Aqueles que querem viver uma vida paciente, amorável e animada devem orar. Só recebendo a ajuda constante de Deus podem ganhar a vitória sobre o eu. Cada manhã consagrem-se e consagrem os vossos filhos a Deus para esse dia. Não façam cálculos para meses ou anos. Estes não são vossos. É-vos dado um breve dia. Como se fosse o vosso último dia na terra, trabalhem durante as suas horas para o Mestre. Coloquem todos os vossos planos perante Deus para serem executados ou abandonados, segundo indicar a sua providência. Aceitem os seus planos em lugar dos vossos, mesmo se a sua aceitação requer o abandono de projetos acalentados. Isto é algo muito importante, porque nós não fazemos isto com facilidade, pois não, abandonar os nossos planos. Assim, a vida será moldada mais e mais segundo o exemplo divino, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7.
Isto foi tirado de Testemunhos para a Igreja, volume 7. Abraão orava com fé, apesar das circunstâncias difíceis. Abraão não podia explicar as orientações da providência, não tinha realizado as suas expectativas, mas agarrou-se com força à promessa: abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Com oração fervorosa, analisava como preservar a vida das pessoas que estavam com ele e os seus rebanhos, mas não permitiria que as circunstâncias abalassem a sua fé na palavra de Deus. Irmãos, isto só é possível quando nós tivermos exercitado a nossa mente a permanecer na palavra. O inimigo tem tentado com distrações, tem-nos tentado a não vigiar os nossos pensamentos. Mas aqui é que está a grande questão. O exercício, nós já falamos aqui, não é só o exercício da fé que nós necessitamos. Nós necessitamos também do exercício da vontade. O exercício da vontade. E por isso é que Ellen White diz que os indolentes, ou seja, os preguiçosos, eles não gostam de fazer exercício. E, portanto, nós precisamos exercitar a nossa vontade e a nossa fé. Isso eu descobri agora, esta semana. Pensava que era só exercitar a fé, mas não é. Posso ler-vos aqui uma citaçãozinha? Estão todos muito caladinhos. Conselhos sobre saúde. Capítulo 9. Sabem qual é o título? O correto exercício da vontade. Portanto, não é só a fé. Mediante o devido exercício da vontade, uma completa mudança pode ser operada na vida. Não é isso que nós queremos? Mudanças? Entregando a vontade a Cristo, aliamo-nos com o divino poder. Recebamos força do alto. E todo aquele que quiser unir a sua vontade humana fraca e vacilante à onipotente e inabalável vontade de Deus vai consegui-lo. Também gostava de ler-vos aqui, nós já conhecemos muito bem, este está no segundo volume de Mente, Caráter e Personalidade, capítulo 76, diz o seguinte: o tentado necessita compreender a verdadeira força da vontade. Este é o poder que governa a natureza do homem, o poder da decisão, de escolha. Tudo depende da devida ação da vontade. E só mais uma citação, referente ao mesmo assunto, Caminho a Cristo, capítulo 5. Eu não sei se já tinha falado isto aqui, se calhar já tinha falado, peço desculpa, não? Então, quem quiser ler o Caminho a Cristo, capítulo 5, particularmente, diz: tudo depende da reta ação da vontade. O poder da escolha deu Deus ao homem. Todos nós temos. A ele, ao homem, compete exercê-lo. É nós, não é Deus que vai fazer isso. Deus já não o concedeu. Podeis dar-lhe a vossa vontade. Ele então operará em vós o querer e o efetuar segundo a sua vontade. Desse modo, toda a vossa natureza será levada sob o domínio do Espírito de Cristo. Vossas afeições centralizar-se-ão nele. Vossos pensamentos estarão em harmonia com ele. Mediante o convincente exercício da vontade, pode operar-se em vossa vida uma mudança completa. Essa é a nossa parte, né? Sim, Só a escolha, o restante o Senhor faz. sim.
Temos que entregar-lhe a nossa vontade. E há pessoas que têm uma vontade de ferro. Está aqui, uma. Mas eu já entendi. Eu preciso seguir o exemplo de Cristo. Não se faça a minha vontade. Então, diz a Denis, ias dizer alguma coisa? Sim, ontem eu estava, ontem de noite, na verdade, eu estava meditando sobre como conhecer a Deus, porque ele diz que a vida eterna é essa que te conheço, a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. Aí eu comecei a pensar e a meditar sobre esse verso, mas eu meditei bastante tempo. E aí eu disse, mas como é que eu, uma pobre criatura, vou conseguir conhecer a ti, que tu és infinito? Aí, depois de muito tempo, veio claramente que eu nunca vou conhecer a Deus, mas o fato dele dizer que é para mim conhecer ele, a Jesus Cristo, é uma intimidade que ele quer que eu tenha com ele, para que ele possa mostrar para mim e revelar para mim quem ele é, na verdade. No exercício da fé, no exercício da vontade, em todas as coisas, ele pode se manifestar para que eu possa o conhecer. Quer dizer, intelectualmente, eu nunca vou conseguir conhecer a Deus como ele é, senão dessa maneira, com uma intimidade que eu preciso desenvolver com ele. Eu achei muito Sim. especial isso. Uhum. É uma intimidade que implica submissão, entrega da vontade, Isso, rendição e pronto, é isso. Abraão orava a Deus com a confiança de uma criança que pede ao seu pai. Dois dos mensageiros celestiais partiram, deixando Abraão a sós com aquele que ele agora sabia ser o Filho de Deus. Irmãos, isto é muito interessante porque ele sabia porquê. Isto é uma pergunta que eu faço. Porquê que quando o José, menino, teve aquele sonho dos feixes e do sol, da lua e das estrelas, e ele o contou ao seu pai, o pai imediatamente percebeu o que é que aquilo queria dizer. O filho não o interpretou, o pai entendeu. E eu pergunto, e se nos contassem hoje isso, um sonho, nós conseguiríamos entendê-lo, dar a interpretação? Porque é que Abraão entendeu que ele, aquele homem que ficou ali conversando com ele, era o filho de Deus? Porque eles tinham a unção do Ruach HaKadosh. Eles tinham a unção do Santo. Por isso é que ele era conhecido, ele se apresentava como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Já repararam? É a unção do Santo, não é? Do Espírito do Santo, que nos leva a ter este entendimento, a interpretar os sonhos, a entender quem está conosco. Então nós necessitamos disto, porque Deus prometeu. Os nossos filhos e as nossas filhas profetizariam. Eles só vão poder profetizar se tiverem a unção do Espírito do Santo. E nós também. Alguém quer dizer alguma coisa? E o homem de fé intercedeu em favor dos habitantes de Sodoma. Uma vez tinha-os salvo com a sua espada, agora procurava salvá-los com a oração. Ló e a sua família ainda habitavam ali. E o amor altruísta que levou Abraão a salvá-los dos elamitas, procurava agora salvá-los, se fosse a vontade de Deus, da tempestade do juízo divino. Com profunda reverência e humildade, apresentou a sua súplica. Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Não havia confiança em si mesmo, não havia alarde da sua própria justiça.
não reclamou o favor com base na sua obediência ou nos sacrifícios que tinha feito ao cumprir a vontade de Deus, sendo ele mesmo um pecador, apelou ao favor do pecador, em favor do pecador. Todos os que se aproximam de Deus devem ter este espírito. No entanto, Abraão manifestou a confiança de uma criança que pleiteia com um pai amorável, aproximou-se do mensageiro celestial e apresentou fervorosamente a sua petição. Amor por almas prestes a perecer, o amor por almas prestes a perecer inspirou a oração de Abraão. Embora abominasse os pecados daquela cidade corrupta, desejava que os pecadores pudessem ser salvos. O seu profundo interesse por Sodoma mostra a ansiedade que devemos sentir pelos impenitentes. Devemos acalentar o ódio ao pecado, mas devemos sentir pena e amor pelo pecador. Agora, Jacó. A experiência de Jacó ensina-nos a importância da oração que vence. Jacó prevaleceu porque era perseverante e determinado. A sua experiência dá testemunho sobre o poder da oração importuna. É agora que devemos aprender esta lição sobre a oração que vence, sobre a fé que não cede. As maiores vitórias da Igreja de Cristo ou do cristão individual não são aquelas que são ganhas pelo talento ou pela educação, pela riqueza ou pelo favor dos homens. São as vitórias que são ganhas na câmara de audiência de Deus quando a fé fervorosa e agonizante se apodera do poderoso braço onipotente. Aqueles que não estão dispostos a abandonar cada pecado e a buscar fervorosamente a bênção de Deus não a obterão. Muito importante. Mas todos aqueles que se apoderarem das promessas de Deus, como fez Jacó, e forem tão fervorosos e tão perseverantes como ele foi, serão bem-sucedidos como ele foi bem-sucedido. Algum comentário? Não havendo, irmãos, Essa eu vou... câmera aí é a questão da comunhão individual, né? Sim. Sim. Eu vou ter que sair, portanto, vamos orar. Eu vou pedir a um de vocês para orar, por favor. Não sei se a Roseli pode fazê-lo. Roseli? Posso? Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu santo nome. A ti toda a honra e toda a glória. Nós te louvamos, Pai. Te louvamos a ti pelo dom da vida, por esta oportunidade, Pai, de podermos aqui, mais uma vez, nos colocarmos em tua presença e aprendermos de ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos mostrado, nos revelado coisas maravilhosas, Pai. Porque a tua palavra diz que o Senhor não fará nada sem antes revelar aos seus filhos. E nós temos visto as tuas misericórdias na nossa vida, que o Senhor tem nos mostrado o caminho. Este é o caminho, andai por ele. E o Senhor também nos pede, em Gênesis 17, na última parte, eu sou o Deus Todo-Poderoso, andai na minha presença e sede perfeito. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos instruído. E nós pedimos que o Senhor continue nos instruindo, abrindo a nossa mente, Pai, nos mostrando o teu plano e a tua vontade para cada um de nós. Nós pedimos que o Senhor nos ajude, Pai. Nos ajude a cada dia mais nos colocarmos diante da tua santa presença, para que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos dirija, assim como o Senhor conduziu o povo de Israel no deserto, Pai. Que o Senhor também nos conduza. Fique conosco neste dia, que esta mensagem, Pai, que esta leitura que nós aqui fizemos, que ela, Pai, fique gravada em nossa mente, para que ela nos seja como a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, nos conduzindo cada vez mais para diante da tua santa presença. Em nome de Cristo Jesus, pedimos as tuas bênçãos sobre todos os teus
cada um de nós aqui, Pai, neste grupo reunido e aos nossos familiares também, que neste dia o Senhor nos ajude a permanecermos diante da Tua presença, em nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Te agradecemos. Amém.